Amigos, acho que ninguém precisa de grandes introduções para saber que a Mercedes-Benz, para os entusiastas de automóveis espalhados por todo o planeta, não é apenas uma das marcas mais reconhecidas e importantes da indústria. Ela está diretamente associada à própria ideia do que é um automóvel. E essa associação faz todo o sentido, pelo menos pelo peso histórico que carrega. Afinal, foi há quase 135 anos que um engenheiro alemão chamado Karl Benz registrou oficialmente a patente de um veículo movido a gasolina, tornando-se a primeira pessoa na história a dar ao mundo o conceito de automóvel tal como o conhecemos. Esse evento, que marcou o início de toda a indústria automóvel mundial, aconteceu no dia 29 de janeiro de 1886. A partir daí, a patente de número 37.435, assinada por aquele inventor inovador, tornou-se o ponto de partida de uma era inteira. Claro que a invenção de Benz pouco se assemelhava aos carros modernos. Ele basicamente montou um motor desenvolvido do zero num triciclo. Mas, como se costuma dizer, tudo que é grande começa pequeno, e a Mercedes-Benz não foi exceção. Hoje, vamos contar-vos como nasceu esta lenda do automobilismo e como é que a Mercedes consegue manter-se no topo da lista dos melhores fabricantes há tanto tempo. Como referi há pouco, a história oficial da Mercedes-Benz começa em 1886, mas o caminho até esse automóvel começou muito antes, mais precisamente em 1871, quando Carl e um sócio abriram uma oficina mecânica em Mannheim. Foi nesse processo de tentativa e erro que se forjou aquilo que viria a ser um verdadeiro milagre sobre rodas. Para chegar à criação do primeiro motor, o nosso herói teve de percorrer uma longa estrada. Carl Friedrich Benz nasceu a 25 de novembro de 1844, na pequena localidade de Baden-Württemberg, que hoje faz parte da cidade de Karlsruhe, na Alemanha. O seu interesse por todo tipo de mecanismos veio, provavelmente, do pai, que trabalhava como maquinista de comboios e que faleceu vítima de uma constipação apanhada na cabina aberta da locomotiva, quando Carl tinha apenas 2 anos. E é justo dizer que a infância do inventor não foi propriamente despreocupada. Ao perder o marido tão cedo, a senhora Benz ficou sozinha, mas não se deixou vencer pelo desânimo. Trabalhou com afinco para que o filho, pelo menos, não passasse fome e pudesse ter acesso à educação. Com os estudos, o rapaz nunca teve grandes dificuldades, e como os seus avós e bisavós tinham sido ferreiros, uma profissão que, na altura, reunia em si as funções de artesão, projetista, tecnólogo e engenheiro, isso só o ajudou a definir o seu futuro. Ainda na juventude, interessou-se por fotografia e por consertar relógios de parede, por isso já sabia perfeitamente como segurar uma chave de parafusos. Aos 15 anos, Carr concluiu a escola secundária em Karlsruhe, no dia 9 de julho de 1864. Com 19 anos, formou-se em mecânica técnica no Politécnico. Depois, foi trabalhar para uma fábrica de máquinas. Embora o trabalho lhe agradasse, 2 anos depois pediu a demissão. Já nessa altura o que ele realmente gostava era de criar e projetar, e o trabalho na fábrica não lhe deixava espaço para criatividade. Sabendo desde cedo o valor do dinheiro, Carl nunca recusou trabalho pesado nem sujo. Passou ainda vários anos em pequenas empresas em Karlsruhe, Mannheim e outras cidades, enquanto fazia bicos em oficinas de reparação e em fábricas de equipamento agrícola. E, embora se dedicasse com afinco ao trabalho assalariado, já começavam a surgir-lhe ideias para algo que fosse seu. Foi assim que, em 1871, juntamente com o amigo August Ritter, fundou a sua primeira empresa, uma oficina mecânica que também fazia comércio de materiais de construção. Como qualquer empresário, Carl sonhava em tornar o negócio um sucesso, mas, apesar de todos os seus esforços, as coisas não correram bem. As encomendas eram poucas, o dinheiro ainda menos,
e rapidamente os dois jovens sócios se viram atolados em dívidas. Ritter anunciou de imediato a sua saída da sociedade, o que significava a ruína da firma. Embora Carlo tivesse implorado para não abandonar o barco, o companheiro não o ouviu. Assim, ficou sozinho, sem dinheiro sequer para pagar a renda das instalações, e sentiu-se completamente devastado. Mas, ao mesmo tempo, estava convicto do que fazia, porque na sua cabeça já se desenhava a ideia de construir um motor de combustão interna. Para salvar a sua pequena empresa, Benz viu-se obrigado a pedir ajuda ao pai da rapariga com quem andava na altura, o seu futuro sogro, Carl Friedrich Ringer. Ringer era carpinteiro, uma pessoa simples, mas com os pés bem assentes na terra. Ele reconheceu o talento do rapaz, bem como a sua determinação e espírito empreendedor, e emprestou-lhe uma quantia significativa de dinheiro. Isso, por um lado, permitiu a Carl Benz comprar a parte do sócio August Ritter, por outro, fortaleceu imenso a relação entre as famílias Benz e Ringer. No dia 20 de julho de 1872, Carl Benz casou-se com Cassilie Berta Ringer, e o dote da noiva era exatamente o dinheiro que ele tinha recebido do sogro. E, já agora, o casamento de Carl e Berta Benz é um dos exemplos mais brilhantes de uma união que durou toda a vida. Tiveram 5 filhos, e ao longo dos anos, o papel de Berta na história do automóvel é difícil de sobreestimar. Várias vezes a empresa de Carl esteve à beira da falência, e Berta sempre lhe estendeu a mão, não apenas com apoio moral, mas também com ajuda prática. Há uma história particularmente interessante sobre Berta ter feito, sem o conhecimento do marido, a melhor publicidade que o primeiro automóvel poderia ter, mas já lá chegaremos. De posse da oficina mecânica, Carl Benz dedicou-se ao desenvolvimento de motores de combustão interna, que planeava vender para aplicações na agricultura e na indústria. Mas, paralelamente, trabalhava noutra ideia, a construção de um carro sem cavalos. O desenvolvimento do primeiro motor demorou mais de 6 anos. A patente do motor a gasolina de 2 tempos foi obtida por Carl Benz no dia 31 de dezembro de 1878, e isso foi apenas a primeira andorinha. Nos 3 anos seguintes, registrou invenções que hoje todos conhecemos: o sistema de ignição alimentado por bateria, a vela de ignição, o acelerador, o carburador, o radiador do sistema de arrefecimento a água e, mais tarde, a embreagem com caixa de velocidades. Enquanto Carl inventava e fazia as suas misturas químicas, a oficina sobrevivia com reparações de equipamento agrícola e de carruagens puxadas por cavalos, cobrindo as despesas da atividade inventiva. Mais tarde, ele próprio confessou que o dinheiro era uma constante aperto, mas a esposa nunca o repreendeu por isso, pelo contrário, negava-se a si mesmo em muitas coisas e sempre o apoiou. Inicialmente, os engenheiros usavam álcool como combustível, mas ele evaporava-se rapidamente, em dias frios, não tinha o efeito desejado. Foi Carr quem primeiro decidiu usar gasolina como combustível. A primeira versão funcional do motor ficou pronta e foi testada com sucesso em 1879, abrindo caminho a novas conquistas. 3 anos e meio depois, Carl Benz, com base na sua oficina e em várias patentes já registradas, organizou uma empresa que ficou conhecida como Benz C. Para isso, teve de atrair alguns acionistas e investir também numa pequena oficina de bicicletas. Foi nessa empresa que conseguiu iniciar a produção em série de motores a gasolina. Nos 3 anos seguintes, Carl não parou de os aperfeiçoar. Em 1882, a empresa já produzia e vendia 200 motores por mês, e o próprio Carr trabalhava lado a lado com seus operários, dia após dia. Quem sabe se o automóvel teria alguma vez existido se, um dia,
o nosso herói apaixonado não tivesse decidido construir uma carruagem autopropelida para sua esposa, que sofria com as dificuldades de se deslocar de uma parte da cidade para outra. Assim, partindo de um veículo de 3 rodas com rodas de bicicleta, Carr instalou nas rodas dianteiras um mecanismo de direção com uma manivela que girava no plano horizontal. Colocou o motor a gasolina de 4 tempos debaixo do banco, sobre o eixo traseiro, e a transmissão do binário para o eixo traseiro era feita por uma simples corrente de bicicleta. No geral, a máquina era muito temperamental e pouco fiável, mas era o primeiro automóvel do mundo. Durante todo o ano de 1886, o Motorwagen fez testes em estrada. Carr, como de costume, patenteou a sua nova invenção, e na patente constava que a massa daquela maravilha era de cerca de 100 kg, a velocidade atingia os 16 km por hora e a capacidade do depósito de combustível era de 4,5 litros. A 3 de julho de 1886, os jornais alemães anunciaram ao mundo o aparecimento nas ruas de Mannheim de uma carruagem sem cavalos chamada Benz Motorwagen modelo 1. Inspirado pela construção funcional, o engenheiro continuou a trabalhar no automóvel, introduzindo melhorias técnicas. Precisou de apenas 6 meses para lançar a produção e venda do modelo 2. No início, Carr e a esposa usavam a carruagem para fins pessoais. Em 1887, o automóvel Benz foi levado à Exposição Mundial em Paris, mas não se pode dizer que tenha despertado grande interesse. Durante 2 anos, entre 1886 e 1888, Benz vendeu apenas um único automóvel na Alemanha. E foi aqui que aconteceu a história que mais tarde correria o mundo. Perante os insucessos do marido, a esposa de Carl Benz decidiu tomar a iniciativa com um plano engenhoso. Sem lhe pedir autorização, pegou no automóvel, levou os filhos Richard e Eugen e partiu de Mannheim em direção a Pforzheim, onde vivia sua mãe. Na prática, Berta fez uma viagem promocional no primeiro automóvel Benz. Foi a 5 de agosto de 1888. A estrada não era curta, 104 quilômetros, mas ela conseguiu chegar à terra natal antes do anoitecer. Pelo caminho, Berta parou várias vezes em farmácias para comprar gasolina, que na altura era vendida como produto de limpeza, apenas em farmácias. Os travões gastos, com pastilhas de couro, foram reparados por um celeiro, a corrente de transmissão partida foi soldada por um ferreiro, o tubo de combustível entupido, Berta desobstruiu com um alfinete de cabelo, e o isolador do sistema de ignição partido foi substituído por uma liga de meia. Nas subidas mais íngremes, ela e os meninos tiveram de empurrar o carro à mão. Na volta, sugeriu ao marido que equipasse o automóvel com um dispositivo para variar o binário do motor. Foi precisamente depois disso que Benz concebeu a primeira caixa de velocidades da história automóvel. A história da primeira mulher condutora a fazer uma viagem em automóvel rapidamente se espalhou não só pela Alemanha, mas pelo mundo inteiro, despertando o interesse pela novidade. No ano seguinte, Carr lançou a versão melhorada, o modelo 3. Quando soube que outros engenheiros alemães, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, tinham construído um automóvel de 4 rodas, decidiu também construir um carro com 4 rodas. Em 1893, a Benz lançou o modelo Vitória, com motor de 3 cavalos de potência e velocidade de 20 km por hora. Tudo isto jogou a favor de Carr, e em apenas um ano foram vendidos 45 automóveis. A publicidade foi um fator importante. Este modelo começou a aparecer em corridas de automóveis. Em 1894, o redator-chefe do jornal parisiense Le Petit Journal organizou a primeira corrida automóvel da história, no percurso Paris-Rouen. Foram admitidas todas as invenções com pelo menos 3 rodas e um motor.
Os organizadores receberam 102 candidaturas, mas apenas 25 carros compareceram às eliminatórias, entre os quais Emily Roger, que conduzia um novo automóvel da Benz, o modelo Velocipede. Embora Roger tenha chegado à meta em 14º lugar, recebeu um prêmio de 500 francos, e o carro em que viajou passou a ser considerado desportivo a partir de então. Enquanto a empresa crescia, aumentavam também as exigências dos fãs da marca Benz. Em 1901, o mundo conheceu o novo modelo Mercedes 35 cavalos vapor. Com o lançamento deste carro, tornou-se claro que a empresa estava a ficar para trás do progresso. Para melhorar a situação, foi contratado o engenheiro francês Marius Barbaroux. É justo dizer que a relação entre Barbaroux e Benz foi tensa desde o início. Um não queria aceitar as ideias do outro, e Carlo, por seu lado, rejeitava qualquer inovação. O conflito escalou a tal ponto que Benz decidiu afastar-se completamente da sua própria empresa, confiando-a ao francês. Mas essa decisão trouxe consequências. Barbaroux não conseguiu cumprir as suas funções nem corresponder ao que se esperava dele. Só com a chegada do engenheiro alemão Hans Nibel é que os negócios da empresa começaram a melhorar. Sob a sua liderança, foi criado o primeiro e mais famoso automóvel de corrida do mundo, o Blitzen-Benz, com motor de 200 cavalos de potência. Nos anos do pós-guerra, foram criados muitos novos modelos, a maioria dos quais com sucesso comercial até meados dos anos 20. Até 1926, foram produzidas 47.555 unidades. A gama incluía modelos como Mercedes 35 cavalos vapor, Mercedes Simplex, Mercedes 4045 PS e Mercedes 65 cavalos vapor. Claro que a Primeira Guerra Mundial deixou a sua marca na história da empresa. O desenvolvimento foi significativamente afetado pela quebra das taxas de câmbio e pela entrada no mercado de fabricantes mais bem-sucedidos, como a Ford Motor Company, levando a empresa de Benz a uma estagnação que parecia não ter fim. A solução revelou-se simples. No dia 28 de junho de 1926, as duas empresas concorrentes fundiram-se numa só, criando o novo grupo Daimler-Benz, e o cargo de diretor foi entregue a Ferdinand Porsche. Ele assumiu o controle da situação e supervisionou pessoalmente toda a produção, modernizando-a gradualmente. O primeiro modelo desenvolvido sob a sua liderança foi o Mercedes 24-100 140 PS. A partir desse momento, todos os automóveis passaram a ser vendidos apenas sob a marca Mercedes-Benz. Porsche trabalhou na empresa apenas alguns anos, entregando a liderança em 1928 a Hans Nibel, que influenciou grande parte da gama da época. Sob a sua supervisão, foram produzidos os modelos Mannheim 370 e Nürburgring 500. Apenas 2 anos depois, surgiram o Mercedes-Benz 770 watts 07 e o Mercedes 170. Em 1933, chegaram o Mercedes-Benz 200 e o desportivo Mercedes-Benz 380. Em 1935, o novo engenheiro-chefe, Max Sailer, criou modelos como o 170V, o primeiro automóvel de passageiros do mundo com motor diesel, o Mercedes-Benz 260D, e o novo grande Mercedes-Benz 770. Durante a Segunda Guerra Mundial, o grupo Daimler-Benz continuou a produzir automóveis até ser alvo de bombardeamentos aéreos que duraram 2 semanas, dos quais a empresa só restaram ruínas. Em 1945, o Conselho de Administração declarou que a Daimler-Benz, fisicamente, já não existia, o que não significava que a empresa tivesse acabado, mas sim que todos os esforços seriam canalizados não para a construção de automóveis, mas para a construção de novas fábricas. Já em maio de 1949, foi feita uma grande modernização de toda a produção.
Quase todos os automóveis continuavam a ser fabricados com estruturas antigas, o que afetava significativamente o volume de vendas. As mudanças não tardaram. Em janeiro de 1952, surgiu um modelo melhorado com carroceria maior, que recebeu a designação W191. Foi também lançado o modelo W187, que ocupou um lugar no segmento médio. Foram precisamente estes dois modelos que permitiram à empresa criar uma base sólida para o desenvolvimento futuro, tornando-se mesmo um dos principais fabricantes automóveis da Europa Ocidental. Após a recuperação da produção, o grupo lançou uma série de automóveis de luxo. O primeiro desses modelos foi apresentado no Salão Automóvel de Paris em 1951, a limusina W186.300, que fez imenso sucesso entre grandes empresários, celebridades e políticos. Esta última categoria deu ao carro o nome não oficial de Adenauer, em homenagem ao primeiro chanceler federal da RFA. Com o Red Adenauer, que tinha um exemplar pessoal e o apreciava muito. Em 1954, surgiu a série W186.300B, com novos tambores de travão e aberturas dianteiras, e no ano seguinte foi substituída pelo 300C, com transmissão automática. Graças ao reconhecimento dos entusiastas, a empresa passou a dispor de novos recursos para lançar não apenas automóveis fiáveis, mas também de manutenção acessível. Foi o caso do novo W120.180, cuja produção se prolongou até ao início dos anos 60. Mas o modelo de maior sucesso e procura foi o W128.220C, equipado com motores de 89 cavalos. A produção dos grandes pontões da série 220 continuou até setembro de 1959. Durante esse período, criou-se uma base sólida para os modelos futuros, e já em 1960, segundo a análise da Daimler-Benz, a montagem de um automóvel demorava, em média, apenas 25 horas. Claro que devemos também falar da série de corridas. Em 1952, surgiram os modelos de competição Mercedes-Benz W194, antecessores do 300 SLR, que conseguiram terminar em segundo e quarto lugares nas Mille Miglia nesse mesmo ano. Um sucesso particular foi o Mercedes-Benz W196, com o qual o piloto argentino Juan Manuel Fangio venceu os campeonatos de Fórmula 1 em 1954 e 1955. Nesse mesmo ano, uma versão melhorada do W196, o 300 SLR com o número 722, estabeleceu o recorde das Mille Miglia que ainda hoje não foi batido. Foi também nessa altura que surgiu um dos automóveis mais populares dos anos 50, o Mercedes-Benz W198.300 SL. Curiosamente, a ideia de criar este modelo partiu do empresário Max Hoffman. Como resultado, em 1954, grande parte da elite dos Estados Unidos, para onde eram exportados mais de 80% dos automóveis, disputava estes carros em leilões por valores exorbitantes. Entretanto, os engenheiros da Daimler-Benz trabalhavam numa nova geração de automóveis, com uma missão clara: segurança, conforto e um toque de clássico. Foi assim que nasceu o W111, apresentado pela primeira vez em 1959 no Salão Automóvel de Frankfurt. O chassi era exatamente o mesmo do pontão, mas a traseira, com as suas barbatanas, tinha um aspecto completamente diferente, e, claro, a carroceria era mais elegante graças aos faróis verticais. O interior era muito mais espaçoso e todo o painel de instrumentos, incluindo o volante, era revestido a materiais macios. O toque final na história das barbatanas foi dado em 1961, quando a Mercedes-Benz concluiu não só a produção dos pontões,
mas também a linha de topo de montagem manual, o W189 Adenauer 300. Todo o luxo da limusina foi recriado num sedã normal, o modelo 300C. Mas o verdadeiro sucessor do Adenauer é considerado a limusina W100, com quase 6 metros de comprimento, equipada com televisão e suspensão pneumática. O motor M100, com 6 litros e 3 de cilindrada e 250 cavalos de potência, conseguia levar aquele enorme automóvel até aos 205 km por hora, tornando-o o segundo carro mais rápido da Alemanha, atrás apenas do Porsche 911. O automóvel era tão popular que se manteve em produção até aos anos 80. Nos anos 60 e 70, foram lançados muitos modelos bem-sucedidos e populares. Uma nova era no automobilismo começou com o crescimento da RFA como potência econômica da Europa Ocidental. A Mercedes-Benz assumiu uma posição clara no país, afirmando-se como líder da indústria automóvel alemã. Grande parte dos modelos era exportada, demonstrando o mais elevado nível técnico. A moda das barbatanas foi gradualmente desaparecendo, dando lugar a modelos mais luxuosos, como o SL. No início dos anos 70, a Mercedes-Benz adotou um novo sistema de classificação, em que a designação W foi complementada por R, Roadster, C, Coupé, S, Station Wagon, e V, base longa. O Pagode deu lugar ao novo SL, o R107, e ao modelo 108 sucedeu a nova geração da classe S, o W116. Em 1979, surgiu o modelo W126, que imediatamente deixou todos os outros para trás. Tinha um design revolucionário, graças ao famoso designer italiano Bruno Sacco, e pela primeira vez a aposta foi na aerodinâmica. Pense só, foram produzidas cerca de 840 mil unidades, um recorde que nenhuma outra classe S igualou até hoje, assim como o recorde de longevidade de produção, 12 anos. Muitos de vocês devem ter curiosidade em saber como surgiu o famoso G-Class. A primeira versão foi encomendada pelo Shah do Irão, Mohammad Reza Pahlavi, mas a Revolução Iraniana de 1977 mudou os planos. O Shah perdeu o poder e não pôde comprar o carro. A Daimler-Benz transformou então o veículo militar num todo-terreno civil, que se tornou famoso pela sua capacidade de atravessar qualquer terreno e pela sua fiabilidade. Nos anos seguintes, foram lançados modelos como o W201.190 e o W124, disponível em 4 versões. Em 1989, surgiu o Mercedes-Benz R129 e a gama G-Class foi renovada com os modelos W461 e W463, cuja produção continua até hoje. Em 1993, ocorreu uma mudança radical no sistema de nomenclatura. A classificação baseada principalmente na cilindrada, que incluía 1 ou 2 modelos, estava completamente esgotada. Assim, a classe S tornou-se classe S, a classe SL tornou-se Sportleicht, e a G-Class tornou-se Gelandevagem. As letras também passaram a indicar o tipo de motor, e significava injeção de combustível em vez de carburador, e D correspondia a diesel. Em 1995, a Mercedes apresentou a nova classe E, o W210, que se destacava pelo design econômico. Em 1999, aconteceu mais um marco histórico para a Mercedes, a compra da preparadora AMG. A Mercedes encerrou a década com 2 novos automóveis, a classe S e a classe CL, com os modelos W220 e C215. A última novidade dos anos 90 foi a nova classe CW203. Vale a pena notar que, ao longo de 10 anos, a Mercedes-Benz duplicou a sua gama de modelos, mas à custa de uma queda na qualidade,
os componentes internos avariavam com frequência, o que prejudicou a reputação da marca. Os anos 2000 ficaram na história da marca com modelos tão conhecidos e populares como o SL55 AMG, com motor V8 de 5,5 litros e quase 500 cavalos, o W211 e o W209. Grande parte da gama foi modernizada. Em 2005, foi a vez dos modelos Classe CL e Classe S, os W221 e C216, que se distinguiam dos antecessores por elementos retro, cavas das rodas mais largas e faróis maiores. O interior também ficou mais espaçoso. Depois da Classe S, foi a vez da Classe C, com o novo W204. Na segunda metade dos anos 2000, a empresa introduziu dois novos SUVs, o G-Class e o X164, uma versão alongada do W164 Classe M. Seguiu-se o SUV de médio porte GL Classe X204, desenvolvido com base na carrinha C204 da Classe C. Em 2008, a história da Mercedes recebeu um novo impulso significativo. A empresa foi reconhecida como líder na produção de caminhões com tecnologias de ponta. Por exemplo, o painel do Mercedes Actros está equipado com um sistema de controle inteligente que recolhe informações sobre o desgaste dos componentes. A cabine tem suspensão pneumática macia e volante de fácil ajuste. A Mercedes encerrou a década com o lançamento da nova classe W212, no início de 2009. Os automóveis Mercedes-Benz sempre foram populares entre os clientes mais exigentes, por isso muitas empresas dedicam-se à afinação e aperfeiçoamento destes veículos. Entre as mais conhecidas estão a AMG, divisão oficial de preparação da marca, a Brabus, oficina de afinação alemã, a Lorincer, especializada em modificações exteriores, e a Cliema. No final de 2015, a marca estava avaliada em, pelo menos, 35 mil milhões de dólares, ocupando o segundo lugar entre os fabricantes de automóveis, atrás apenas da Toyota, e o 10º lugar entre todas as marcas do mundo. Não posso deixar de mencionar alguns fatos curiosos sobre esta empresa lendária. O automóvel Mercedes recebeu o nome de Mercedes, a filha de um dos parceiros da Daimler, Emil Jelinek. E não, como muitos pensam, a filha do próprio Carlo Benz. E no logótipo da nova empresa, a estrela de 3 pontas, que simboliza os motores Daimler para a terra, o ar e a água, foi rodeada por um ramo de louro, proveniente do emblema de Carlo Benz. Além disso, a Mercedes é apreciada pelos poderosos por várias razões. A primeira é, claro, o estatuto e o conforto. Mas a sua fiabilidade foi provada nas condições mais extremas. Em 1998, o presidente da Geórgia foi alvejado num Mercedes S600, e embora tenham disparado várias rajadas de metralhadora e até um tiro de lança-granadas contra o carro, o chefe de Estado saiu ileso. Também o conhecido empresário Steve Jobs comprava exclusivamente Mercedes e andava neles sem matrícula. A lei da Califórnia permite isso durante os primeiros 6 meses após a compra, e Jobs aproveitava-se disso. Ao fim de 6 meses, devolvia o carro ao concessionário e comprava um novo. Outro facto curioso é que, há já várias décadas, o lema da Mercedes-Benz é um motor, uma pessoa. Isto significa que cada motor montado na fábrica é da responsabilidade de um único especialista, que verifica o estado do mecanismo e assina os documentos, assumindo total responsabilidade pela sua qualidade. Além disso, o Mercedes-Benz 770, também conhecido como o Grande Mercedes, é o representante mais ilustre do automobilismo. Entre os proprietários deste modelo contam-se Adolf Hitler, Hermann Göring, o Papa e o Imperador Hirohito, entre muitos outros.
Há também lendas que dão conta de que Benz forneceu os primeiros automóveis ao Império Russo, informação publicada no Anuário da Sociedade Automóvel de Odessa em 1912. Quanto ao próprio Karl Benz, nos seus últimos anos afastou-se dos negócios, gozando de uma reputação imaculada como o pai fundador da indústria automóvel mundial. O gênio faleceu a 4 de abril de 1929, vítima de pneumonia, na sua casa em Ladenburg, aos 85 anos. Berta Benz sobreviveu-lhe muitos anos e faleceu a 5 de maio de 1944. Quando Karl Benz morreu, havia já 30 milhões de automóveis no mundo. Hoje, há mais de 500 milhões de carros de passageiros. A Mercedes nunca foi um automóvel de massas. Anualmente, surgem no mercado apenas 1 milhão de carros novos com a estrela de 3 pontas, mas a empresa nunca quis conquistar o comprador comum. A elitização da Mercedes tornou-se particularmente evidente no final do século XX, quando a Daimler-Benz, numa tentativa de fortalecer a sua posição nos Estados Unidos, se fundiu com o grupo americano Chrysler. Na fusão, o nome Benz perdeu-se, o que é uma pena, porque o nome mítico Mercedes permaneceu, enquanto o nome do pai e inventor Karl Benz desapareceu da designação. Mas o nome de Karl Benz não desapareceu da história da humanidade, nem desapareceu